Por que é que se diz que esse tipo de sexualidade... qual foi a expressão que você usou? Que o crime parece ser pior do que todos os outros, né? Por Os pecados da que ser um sexualidade. crime? Por que pecado na sexualidade, quando ela não é parecida, quando ela não é a heterossexual? Por que? Se até os animais têm isso, por que neste animal aqui é justamente, nós somos o fruto de um processo histórico que a gente não pôde decidir muito, a gente não interferiu muito, porque já chegou para nós assim. Desde que o mundo é mundo, a sexualidade foi um problema para ser vivido, para ser experimentado e, sobretudo, para ser interpretado. Eu acho essa questão da sexualidade, ela é tão complexa, complexa. Principalmente porque ela, se for ser julgada, há aí uma arrogância, porque a igreja estaria julgando Deus, ou não somos todos criaturas de Deus? Então, mas veja bem, a questão é o seguinte, o que é inevitável é que as questões sexuais ganharam um peso muito grande dentro do código moral cristão. Por que eu não sei? Há uma mulher neste livro em que ela... Mulheres de Aço e de Flores, que Marília Pêra vai fazer no teatro. Vai fazer no teatro, se Deus quiser. Há uma personagem aqui que eu gosto muito do que ela fala. Ela diz assim, ela é uma mulher que não conseguiu realizar o grande sonho de casar-se com um homem que ela se apaixonou, porque ele nem sabia da existência dela. E ela começa a lamentar no início do conto que desde pequena ela aprendeu que o que convence Deus são os joelhos esfolados. Que nunca na vida alguém ensinou para ela que alguém poderia ser santo porque amou demais. Ela diz assim, eu não falo do amor aos miseráveis, eu falo do amor carnal. De uma mulher que casou-se com um homem e amou tanto este homem, espiritualmente e do ponto de vista carnal, porque era dele esposa, eu nunca escutei que uma mulher foi canonizada por ter amado demais. E eu acho interessante porque na boca dessa mulher eu faço uma reflexão. Durante muito tempo me incomodou essa questão. Por que só os castos ficaram santos? Por que a glória dos altares, ela foi, claro, nós temos outros casos, outras exceções, mas a grande maioria dos santos viveu casto. Por que isto é uma questão recorrente dentro do próprio reconhecimento que a igreja faz daquilo que é santo? E hoje, graças a Deus, Marília, nós temos uma evolução muito grande. A própria compreensão da dimensão unitiva do sexo no casamento. Antes se compreendia o sexo apenas como um jeito de reproduzir. Mas e hoje tem a dimensão unitiva. Ainda a igreja é contra a pílula anticoncepcional e a camisinha, que além do mais previne... É o outro lado do leque que é terrível, é muito amplo tudo isso. Mas se você for pensar na dimensão do prazer sexual, por que o prazer sexual ele causou tanto problema dentro do contexto das religiões? Não é só no cristianismo. Nós temos o convite à castidade em diversas outras manifestações religiosas. A própria questão dos intelectuais na Idade Média, que faziam a opção pela castidade como sendo uma forma de casamento. Né? Sabe o que, Fábio? O que me parece e que é triste, porque em tempos de disputa mesmo, de fiéis entre igrejas, a Igreja Católica ficou um pouco... Eu acho que o texto subliminar é assim, só merece a alegria pós a morte, a felicidade pós a morte, quem sofreu loucamente na sua passagem pela Terra, não é isso? É por isso que eu te digo que nós somos fruto de um processo histórico. A nós, eu acredito que nós ainda somos filhos desta religião que nos ensinou a sofrer, mas esqueceram de nos contar que Deus também nos quer felizes, né? Eu gosto muito da Adélia, outro dia conversando com ela pelo telefone, e a gente falando de coisas bonitas do cristianismo, né? De como... Adélia Prado, a poeta. Isso. De como a esperança cristã é sugestiva, de como o cristianismo é cheio de riquezas filosóficas, espirituais. E aí ela dizia assim, padre, por que esqueceram de nos contar que a nossa religião é para nos fazer felizes? E é verdade, durante muito tempo parece que ficou um peso muito grande no sofrimento, e para valorizar esse sofrimento quiseram suprimir o prazer da vida humana. E hoje, Marília, é claro que a igreja está correndo
para poder ter o discurso certo. A igreja é movida pela ação do Espírito e nós acreditamos nisso. Os pecados do passado estão sendo corrigidos e nós queremos entrar dentro do contexto da sociedade como uma figura positiva que está aqui para fazer uma proposição de valores pautados na vida de Jesus. Os valores que nós ensinamos estão diretamente ligados a Ele. E fazer isso de uma forma coerente, de uma forma madura, de uma forma serena. E eu fico pensando, por exemplo, eu não tenho como mudar o contexto do discurso porque ele ainda está acontecendo. Mas eu tenho como ter uma postura misericordiosa diante de todos, porque eu também preciso de misericórdia. Então, quando eu fico na oportunidade que eu tenho, qual é o grande problema do sexo que eu acho? É o quanto que hoje as pessoas são fragilizadas por causa do despreparo afetivo no momento em que vão viver a sua sexualidade. Você está dizendo, porque hoje sexo ficou quase que, ou muitas vezes, sexo pelo sexo e totalmente distanciado do amor. Com é certeza, isso que você está dizendo? É muito perigoso, né? O discurso da camisinha, Bom, ele a vem... camisinha, vamos falar. O anticoncepcional. O anticoncepcional, que comemora 50 anos, né? E a camisinha que não previne, a camisinha que é usada para prevenir doenças que matam. E a igreja fala contra. Como fazer? Porque a sexualidade está aí. Somos animais sexuados, temos hormônios, transamos, e aí? Justamente, mas o grande problema é que a igreja está tentando preservar um valor que vem antes das doenças, né? Quando nós trabalhamos a camisinha somente para resolver o problema das doenças, nós estamos privando as pessoas de uma liberdade maior diante da própria sexualidade. Uma camisinha pode prevenir a AIDS, pode prevenir a gravidez, mas ela não previne a mulher de ser usada. Né? Bom, mas então nós estamos falando de um valor absoluto que vem antes desse. Mas eu acho que e também como eu é acho que que se é mede. desse que a gente tem que se ocupar. Mas também como é que se mede? Você não concorda comigo? Não, eu quero saber como é que se coisas... mede o amor dos outros. Como é que se mede? Como é que a igreja pretende? Ah, não, você pode porque você ama. Como é que se mede o amor dos outros? Não, você pode transar e usa camisinha porque você ama e a sua afetividade está em ordem. É essa dicotomia que me enlouquece. É mesmo porque nós não fazemos isso, né? Quando a gente ensina um valor, o que a gente está querendo propor é que a pessoa se descubra como gente de valor. E que o ser humano precisa recuperar isso o tempo todo, Marília, porque senão a vida fica insuportável. Eu, como padre, eu escuto os bastidores, né? E o que é o mais recorrente para mim? O que eu mais encontro? As pessoas estão infelizes porque cada vez são menos amadas. Eu confesso que você vai falando para mim, eu fico muito bem impressionado com todo o seu raciocínio, mas eu fico ainda muito confusa com os valores a serem, claro, existem a serem preservados e as respostas para as indagações que estão por aí. Então, Fábio, vamos falar um pouco da sua vida de astro, estrela pop. Você ri, mas você sabe que isso é verdade. Querendo ou não, quer dizer, de propósito ou não, Fábio de Mello hoje é quase uma grife, uma marca que atrai multidões. Como é que começou tudo mesmo? A sua família... Eu trabalhava um carnaval, para você ter uma ideia, antes de entrar no seminário. Como assim? Eu fazia projeto de carros alegóricos. Você está brincando? Fazia e ajudava a executar. Bons. Eu já tinha todo um futuro traçado para trabalhar no carnaval. Eu gostava disso. Você seria um carnavalesco, é isso? Eu gostava de desenvolver enredos, histórias, de contar uma história através de alegorias. E o meu cunhado trabalhava diretamente no carnaval. E ele, percebendo que eu tinha habilidade, que eu dava um palpite ou outro enquanto eles estavam discutindo as coisas, ele me colocou na equipe. E aí eu já estava com tudo pronto para fazer um estágio na Mocidade Independente Padre Miguel, no Rio. Quando aí o sonho antigo de ser padre estava adormecido, mas desde criança eu quis ser padre. E aí quando eu fui para o Seminário de Lavras, eu me encantei com o lugar, com a disciplina que aqueles meninos viviam, com a oportunidade de ter a vida que eles tinham. Uma vida muito regrada, muito disciplinada e a oportunidade do crescimento que aquele lugar me traria. E eu fui com todas essas motivações muito adolescentes, e fui descobrindo uma vocação muito verdadeira dentro de mim. Mas você ainda gosta de carnaval? Gosto. Você é fã do Paulo de Barros, por exemplo? Gosto demais, eu gosto demais. Eu sempre... carnavalesco. Eu gosto de arte, Marília. Eu acho que todo mundo que tem a oportunidade de contar uma história através de um símbolo,
isso merece o profundo respeito da gente. Ô, Fábio, você atribui o seu sucesso à mensagem, ao tipo de música que você canta, à sua voz que é diferente, ou ao conjunto, Eu acho que o esse conjunto layout da obra, todo, né? Eu acho que as pessoas prestam atenção em mim, porque o primeiro elemento para você dar certo em alguma coisa é alguém prestar atenção em você. Eu sinto que desde menino a minha fala ela era muito humana o tempo todo. Mesmo quando eu falava de religião, eu falava a partir dos signos humanos, das realidades humanas. Eu gosto do cotidiano, eu sou um ser humano extremamente simples no meu dia a dia. Eu gosto dessa simplicidade porque nela eu descubro um motivo para conectar com aquilo que é a minha missão, evangelizar. Essa oportunidade feliz que eu tenho de saber que tudo o que eu faço não tem outro objetivo senão fazer do bem às pessoas.